Você vai assistir a seguir o segundo vídeo da série de hipnose para arrumar emprego. Se você ainda não assistiu o primeiro, clica nesse link que está aparecendo agora aqui em cima. E se você ainda não se inscreveu no canal, considere se inscrever porque eu estou publicando aqui conteúdo periodicamente do seu interesse. É melhor que qualquer remédio. Desde a primeira sessão eu já senti uma melhora muito grande, muito grande. Aí na segunda sessão já muito melhor, e tanto que eu diminui o remédio e parei. E não senti nenhuma recaída, nada. Muito bem, vamos falar agora sobre o efeito da primariedade. E o que é isso? O efeito da primariedade é um dos principais vieses cognitivos. E o que é isso, vieses cognitivos? Se você quiser saber mais detalhes sobre os principais vieses cognitivos, clica nesse link que está aparecendo agora aqui em cima. Eu vou resumir apenas sobre esse viés cognitivo, que é o efeito da primariedade. Trata-se de um campo da teoria cognitivo-comportamental, que é uma das áreas da psicologia, que mostra que o ser humano tende a valorizar muito mais informações que chegaram primeiro. Ou seja, eu vou dar um exemplo para você. Um biólogo criacionista. Ele foi acostumado desde criança a acreditar que Deus criou o céu e a terra e que não existe evolução das espécies. Só que ele estudou na biologia a evolução das espécies. Ou ainda mais, um médico que passa a receitar um outro antibiótico mais moderno porque as bactérias já evoluíram para aquele antibiótico que era receitado há 30 anos atrás, tá? Então, a gente tende a conservar as nossas crenças, mesmo que evidências contrárias que surgem ao longo da nossa vida demonstrem que a gente estava errado. Do ponto de vista da entrevista de emprego, procure ser o primeiro entrevistado. Não importa se a primeira entrevista vai ser às 7 da manhã, esteja lá. Porque o ser humano tende a dar muito mais valor àquilo que chega primeiro. Se você tem uma entrevista de emprego marcada, você tem que pesquisar tudo sobre aquela empresa. Até porque, quando você pesquisa sobre a empresa e você chega na hora da entrevista de emprego, e quando a outra pessoa, o entrevistador, for conversar com você, fazer perguntas para você, se você souber da empresa, se você souber qual é a missão, quais são os valores, qual é a visão da empresa, o perfil da empresa que você quer trabalhar, a outra pessoa vai saber e vai sentir que você é seguro, que você pesquisou sobre a empresa e que você realmente está interessado em passar nessa vaga. Entende? São pontos positivos para você. A maioria das pessoas se dão mal na entrevista de emprego, por quê? Porque elas não estudam antes, elas não estudaram o assunto. É como se fosse na escola. Você tem que estudar a matéria. E se a matéria for uma empresa, você tem que estudar aquela empresa para quando chegar na entrevista de emprego você saber de tudo. Você está mais familiarizado com a empresa. Você saber para o que você está indo. Entende? Para onde você está indo. Isso é muito importante e isso faz toda a diferença. Isso pode afetar no resultado final, se você vai ser aprovado ou se você vai ser reprovado. Entende? Às vezes o seu currículo nem tem muitas coisas. Às vezes você nem tem uma escolaridade ou uma experiência profissional, mas como você pesquisou sobre a empresa, você se mostrou interessado naquela vaga. E aquela pessoa vai sentir isso. A pessoa que está te entrevistando, ela vai sentir que você está interessado. Porque você pesquisou, porque você estudou. E você pode passar na frente das outras pessoas, com certeza, e com mérito. Porque você fez questão de estudar o dever de casa, a tarefa de casa, fazer a sua tarefa de casa. Não tenho aperto no coração devido a essas situações. E eu tô com uma paz interior grande. Saia da zona de conforto. É muito confortável para as pessoas trabalharem ali no seu horário comercial, vamos dizer, de 8 às 5. E aí depois elas vão fazer academia, vão no cinema, vão jantar fora, vão se divertir. Não faça isso. Não fique na zona de conforto, porque quando você menos espera, você toma uma pernada, tá?
CLT e estabilidade são coisas completamente diferentes. Não é porque você tem um emprego de carteira assinada que você vai estar realmente estável em alguma posição. Quando você menos esperar, você pode ter a sua demissão assinada, por mais que você esteja fazendo um excelente trabalho. Então, uma das coisas que eu falo sobre isso, frequente ambientes de networking. O que é isso? São ambientes onde pessoas que trabalham em ramos iguais ou semelhantes se encontram periodicamente, às vezes para beber cerveja, para assistir palestras, para conversar simplesmente, tá? E isso é uma coisa muito favorável, é um ponto muito grande ao seu favor frequentar esse tipo de ambiente, tá? De networking. Eu, por exemplo, na minha época de TI, eu já cheguei a arrumar emprego em mesa de bar. Por quê? Porque eu frequentava ambientes de networking. Eu frequentava ambientes de Perl, para quem não sabe, é uma linguagem de programação de gente velha. PHP é uma linguagem de programação mais moderna e diversas outras linguagens, bancos de dados e tudo. Então, em um determinado momento, eu estava numa mesa de bar e aí a pessoa que estava conversando comigo falou: pô, gostei de você, você me manda teu currículo. Fui contratado. Pouco tempo depois, nesse mesmo bar, outra pessoa falou isso pra mim. Eu falei: cara, não, valeu, obrigado, tô de boa nessa outra empresa aqui, que também foi um emprego que eu arrumei em mesa de bar. Então, frequente ambientes de networking. Número 2, em relação à zona de conforto, tenha sempre um plano B. Esse seu plano A, ele pode ir embora a qualquer hora. Então, tenha uma outra fonte de renda, porque se uma das fontes de renda acabar, você tem outras. Você já deve ter ouvido mais de uma vez aquela história: ah, o fulano tinha um excelente emprego até que ele foi demitido, e ele está 1 ano sem ter um emprego, então ele caiu em derrocada. Cara, tem outra fonte de renda, porque se uma delas terminar, você tem outra, tá? E escreva o seu currículo de uma forma realmente bacana. Faça cursos periódicos, se aprimore. Se você não tem faculdade, faça uma. Se você tem faculdade, muito bem, faça uma pós. Você tem pós, muito bem, continue se aprimorando, faça cursos livres, faça um doutorado, tá? Então isso vai diferenciar você não só no mercado como funcionário, mas também vai diferenciar o seu intelecto, no sentido de você conseguir se desenvolver cada vez mais. E além de você ter múltiplas fontes de renda, nunca tenha medo de se reinventar. Se reinventar é extremamente importante, porque o mundo é dinâmico, o mundo muda tudo a todo tempo. Isso ficou cada vez mais claro quando surgiu a tecnologia da informação. E prepare-se para se reinventar por muitas vezes ao longo da sua vida, porque o mundo é dinâmico, muda tudo a todo tempo. A verdade em relação à tecnologia da informação de 20 anos atrás e o que é hoje, não tem nem como se comparar, tá? Então, por exemplo, quando surgiu o Uber, o 99 e aplicativos do tipo, lembra da raiva que os taxistas sentiram de boicotar, muitas vezes de querer bater no motorista, apedrejar o carro? Busque reinventar-se a todo tempo. Porque a realidade do hoje não necessariamente vai ser igual à realidade de amanhã. Há 20 anos atrás, a gente falava de uma informática. Hoje, a gente fala de outra. A gente fala de internet das coisas. Olha como mudou. Tudo muda o tempo todo. Então, você também precisa mudar por diversas vezes ao longo da sua vida. E a tecnologia é a principal e responsável por essas mudanças, é claro. Por exemplo, imagina aquele taxista que pagava o valor hoje como se fosse 200 mil reais para ter um alvará para rodar de carro, para pegar passageiro. Esse cara ele teve um prejuízo grande depois que surgiram os aplicativos como Uber e 99. Vai ser preciso se reinventar, porque aqueles 200 mil reais que ele pagou, hoje em dia, não vale mais nada. A pessoa que antigamente, na época que não existia a internet como existe hoje, fazia filipeta, na época se chamava filipeta de festas, deixava em lojas de disco, né, de vinil, de CD. Hoje não dá mais, hoje é a internet. Eu conheci aqui em São Paulo uma casa que faliu, porque o dono da casa tinha essa mentalidade. Não, porque na minha época as pessoas tinham que ir na galeria do rock para pegar as filipetas das festas.
É um absurdo, hoje em dia, as pessoas não fazerem mais isso. Faliu pouco depois que ele me falou que ele achava isso um absurdo. Eu já fui professor de matemática, eu já fui camelô da praia de Copacabana, eu já fui tecnólogo na área de informação, já fui analista de sistemas, já trabalhei com marketing, hoje eu parei na hipnose. Eu precisei me reinventar várias vezes ao longo da vida. Considere fazer o mesmo, porque o mundo muda a todo tempo. Você não acredita que com tão pouco tempo, 3 horas de sessão, você consegue se livrar de coisas que te afligiram por anos, ou às vezes é pela vida inteira, como é o meu caso. Quando eu saí do transe, a primeira coisa que eu falei para o Eduardo foi: cara, saiu um piano das minhas costas. Com isso eu melhorei minha saúde, perdi quase 10 quilos de brincadeira e sem fazer nenhum esforço, porque simplesmente aquilo não está mais dentro de mim. Uma coisa importante que você pode levar na entrevista de emprego, tem que levar o seu currículo. Mesmo que a outra pessoa que está te entrevistando já tenha o seu currículo, você às vezes não tem certeza se a pessoa está com o seu currículo. Ela lê o seu currículo, mas é bom você levar o seu currículo para que ele seja uma colinha para você. Entende? Então você vai falar das suas habilidades, da sua experiência profissional, de todas as coisas que você já fez. E também não fique só falando toda hora não. Espere o entrevistador te perguntar as coisas. Mas não responda só sim e não. Entende? Sim, não. Você tem que falar sobre você, porque esse é o momento de você brilhar. Esse é o momento de você vender o seu peixe. E ninguém melhor que você para vender o seu peixe. Esse currículo que você vai levar à empresa para a entrevista, mesmo depois que você já foi selecionado para a entrevista, não precisa ser impresso, tá? Não nos dias de hoje. Ele pode estar a um clique do seu smartphone. Tanto o currículo quanto a carta de apresentação devem estar a um clique no seu smartphone. Peraí, mas o que é uma carta de apresentação? Muitas pessoas hoje em dia já nem sabem mais o que é isso. Carta de apresentação, como diz a expressão, é uma carta onde você se apresenta. Isso é muito comum ser utilizado quando você envia o seu currículo por e-mail, tá? Então você vai anexar o seu currículo no e-mail, vamos dizer em PDF, e no corpo do e-mail você vai escrever a sua carta de apresentação. Não envie o seu currículo por e-mail sem ter uma carta de apresentação no corpo do e-mail, tá? Então, importante você levar os dois para a empresa, tá? Tanto a carta de apresentação quanto o currículo. Eu vou dar um exemplo para você. Muitos anos atrás, eu fui selecionado por uma empresa de RH para ir para uma empresa da área de TI para uma entrevista. E aí, começamos a entrevista e estava tudo bagunçado. Eu falei, peraí, olha só. Essa carta de apresentação é parecida com o que eu escrevi, mas o que eu escrevi não foi isso não. A carta dizia que eu tinha uma profunda experiência com uma determinada tecnologia, que eu não tinha. Eu não podia falar na entrevista que eu tinha aquela experiência, porque poderia ser testado ali a qualquer momento. Claro, a gente tem que falar a verdade na entrevista de emprego. E então eu falei, olha, essa carta não fui eu quem escrevi não. Eu vou te passar agora a carta e o currículo direitinho como eu enviei para a empresa. Passei para o gerente. Ele olhou, ele falou, a empresa de RH alterou essas informações aqui que você está prestando agora para a gente. Certamente com o intuito de empurrar o funcionário, né? Porque a empresa de RH ela ganha comissão, né? Ganha um valor quando a empresa final está contratando através daquela empresa de RH. Então ficou muito feio para a empresa. Outro exemplo. Utilizando um site de empregos, na época muito famoso, para a área de TI, o meu currículo chegou todo desformatado. A empresa imprimiu, olhou e falou, mas depois da empresa A você não foi para B? Eu falei, não, eu fui para C. Não, aqui está dizendo que você foi para B. Eu falei, não, eu fui para C. Eu olhei o currículo e falei, pô, isso aqui está tudo desformatado. Eu entreguei o currículo certo. Então, enfim, sempre leve o seu currículo e sua carta de apresentação. Hoje em dia, não precisa mais de forma impressa, mas que esteja pelo menos a um clique no seu smartphone. Você deve evitar de falar mal das outras empresas que você já trabalhou. Aliás, não fale mal de ninguém, tá? Porque a outra pessoa que está te entrevistando, ela está observando até isso. Se você é uma pessoa que costuma falar mal dos outros, provavelmente quando você sair dessa empresa que você quer entrar, né, se você for contratado, você também vai sair falando mal dela. E não é bom para a reputação da empresa, né?
o funcionário sair falando mal. Olá, para quem não me conhece, né, meu nome é Jorge Monteiro, sou pós-doutorado em psicanálise clínica e hipnose clínica. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Maia fazendo curso aqui e olha só, eu já fiz vários cursos de hipnose, mas nunca consegui chegar ao objetivo que eu queria. E vim pesquisando várias vezes, até deixei alguns compromissos e é o curso que eu recomendo, tá? Recomendo por quê? Porque são 8 dias de curso intensivo, onde você aprende o marketing, como você vai fazer e outra, como você vai agir como profissional, tá? Você não vai ficar à deriva aí depois que você faz o curso, não, tá? Então você pode fazer porque vale a pena e eu recomendo. Pelo que a gente vê nos cursos, eles são poucos dias, muitos alunos, e aqui já era diferente. São poucos alunos, dá para dar mais atenção para cada um, a gente consegue perguntar e ele responder, não fica aquele tumulto de gente, a gente não sai com dúvidas, o curso também é de bastante dias. Devido aos avanços na área de tecnologia da informação, cada vez mais as empresas têm utilizado redes sociais para saber mais sobre o funcionário, para espionar. Aquilo que você publica nas suas redes sociais, quem vai receber não vão ser apenas os seus amigos. Mesmo que você filtre apenas para os seus amigos receberem, ainda assim, a empresa pode ter acesso como amigo do amigo ou alguma coisa do tipo. Muito cuidado com suas redes sociais. Se você for publicar um conteúdo de esquerda na sua rede social, a empresa de direita pode olhar e falar, pô, esquerdopata, tá fora. Se você publica um conteúdo de direita, o líder da empresa, sendo de esquerda, vai olhar e vai falar bolsominion, fora. Muito cuidado com aquilo que você publica. A foto sua, de sua apresentação no WhatsApp, é também a foto que vai ser acessada pelo profissional de RH da empresa. Isso vai ser levado em conta durante o processo seletivo. Então, mais uma vez, cuidado com aquilo que você publica em redes sociais. Fui aluno da Omni, eu fiz um curso de imersão clássica com o Rafael Kreis também, e em ambos os cursos eu nunca consegui entrar em hipnose total. E agora, num evento aqui, depois conversando com o Eduardo Maia, ele realmente conseguiu, finalmente conseguiu me colocar em hipnose. E a partir de hoje eu estou satisfeito, que é o que eu mais queria, que é conseguir entrar em hipnose. E junto com o Eduardo Maia eu consegui. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei, compartilhe com aquela pessoa em especial. E se inscreva aqui no canal, porque além de eu estar publicando conteúdo do seu interesse, essa série de hipnose para a prosperidade prossegue. Um grande abraço e até o próximo vídeo.